Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Belotti e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cabine primária. Cabine primária é o local onde você vai receber a sua energia em média ou alta tensão e vai trabalhar com ela para o que você deseja. Você pode mandar ela para um trafo para rebaixar, você já pode distribuir entre outros blocos ali do estabelecimento que você está, você pode voltar com ela do trafo e redistribuir, mas ali onde você vai receber ela em média ou alta tensão e vai escolher o que você quer fazer com ela. Aqui onde a gente está numa cabine primária que recebe 21 mil volts, e ela tem a distribuição para outros blocos, né? Aqui tem 5 blocos, ela vai distribuir para esses blocos, e junto daqui também a gente pode fazer esse fornecimento de energia por meio do gerador. Aqui a gente tem o fornecimento da concessionária, mas caso a gente precise, a gente consegue fazer essa distribuição por meio de geradores também. E aqui atrás de mim, a gente tem os cubículos, né? As colunas, que são nada mais nada menos que locais que armazenam barramentos de cobre. Então essas coisas brancas que vocês veem, elas estão protegendo barramentos de cobre para que eles fiquem inacessíveis, né? Sejam seguros, ninguém consiga acessar, e também para que durante as manobras não ocorra arcos elétricos, então ele cria ali um isolamento, não tem a disseminação de arco elétrico que pode ocasionar acidentes, e também as pessoas que estiverem operando não tenham contato aí com esses barramentos de cobre. Mas eles vão ser responsáveis por definir ali o local, o caminho que essa energia tem que ser, até onde ela tem que ser levada. Então ela vai chegar de um lugar, vai percorrer esses cubículos para chegar até o local que a gente deseja. Então a gente vai explicar um pouquinho aqui como que é o fluxo da transferência aqui de energia que a gente tem. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, por onde a gente vai começar, são essas duas primeiras colunas aqui. Então a gente tem as duas colunas que são responsáveis pela chegada da concessionária. Aqui, como é um local crítico, a gente tem duas entradas, uma reserva e a outra que a gente usa de fato. Então, caso dê problema em algum ou precise fazer alguma manutenção, a gente usa um outro ramal de alimentação aqui, ambas a 21 mil volts. Então, essas entradas aqui são da concessionária. São essas duas primeiras colunas. E cada coluna aqui, a gente vai ver que tem um disjuntor responsável pela proteção daquela coluna. Esses disjuntores, eles tendem a trabalhar de forma automática, mas também é possível realizar o fechamento e abertura deles de forma manual. E isso tudo aqui por uma forma bem simples. Então aqui a gente tem duas sinaleiras, uma vermelha e uma verde, para indicar se o disjuntor está fechado ou aberto, e dois botões para poder fechar ou abrir o disjuntor, porque esses disjuntores de caixa moldada e tudo mais, eles trabalham com carregamento por mola, então você pode realizar esse carregamento de forma manual aqui, ou um motor que gira e carrega essa mola para você. Mais uma vez, eles trabalham de forma automática, né, quando precisa abrir ou fechar, mas caso falhe, a gente pode fazer esses acionamentos por aqui por meio de dois botões, ou ir verificar o status pela sinaleira. Então, chegou aqui os dois ramais de entrada da concessionária, a gente vai usar um dos dois. Aqui a gente pode ver que está usando essa coluna, que o disjuntor desse está fechado, aqui ele está aberto, e aqui a gente vai seguir para o próximo passo. Você pode ver que nas colunas aqui a gente tem essa linha branca, e essa linha branca é literalmente o caminho que essa energia vai seguir, por onde a gente vai fluir essa energia até onde a gente quer. Então a gente vê aqui, ó, que segue essa linha branca e chega até esta coluna aqui, que a gente tem aqui escrito saída para QTA. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai sair dessa coluna, vai para um outro lado aqui que a gente já vai lá explicar, porque lá a gente vai ter a possibilidade de alimentar os blocos tanto pela concessionária quanto pelos geradores. Então a gente vai passar por essa energia para o outro lado, verificar se a gente vai usar a concessionária de fato ou os geradores, aí sim a gente retorna para alimentar os blocos. Então a gente vê que aqui flui. Aqui o caminho está fechado, então a gente consegue realmente ver que está indo para baixo para ir para o outro lado. Mas, se a gente quisesse pular essa etapa, a gente não vai trabalhar com geradores, não vai ter essa possibilidade. É literalmente o que chegou da concessionária vai para os blocos, a gente pode fazer algo que a gente chama de bypass. Então a gente vai pular essa ida para o outro lado, a gente faz a escolha dos geradores lá da concessionária e vai direto para os blocos. Então a gente abriria essa seção aqui dessa coluna, e quando a gente abre ela, a gente aterra para evitar qualquer acidente. Então a gente aterra ela, e ao invés da energia vir para cá, ela seguiria, e aqui a gente vê que está aberto, né? Então a gente fecharia essa coluna,
e iria fazer o bypass, e aí assim a gente iria para as últimas colunas, que são os blocos, a gente já mostra lá. Mas aqui, seguindo do jeito que a gente tem aqui, então a gente veio para cá, chegou nessa coluna e vai transferir para o outro lado, para a gente fazer a escolha entre a concessionária ou os geradores para alimentar os blocos. Então a gente vai passar para esse lado aqui agora, e a gente vai vir para esse comecinho aqui. Pode vir aqui, por favor, Pedrinho. Então a gente saiu de lá, chegou aqui. Então aqui essa é a coluna de entrada. Esses 3 LEDs aqui nos indicam a presença de tensão nas 3 fases, então a gente sabe que a gente tem a tensão aqui. A gente vai passar por um TP, que é o transformador de potencial, para verificar subtensão, sobretensão, verificar como que está as métricas dessa linha. E depois disso, se tiver tudo ok, a gente pula para essa coluna onde tem o disjuntor geral da concessionária, da alimentação que a gente está recebendo. Então esse disjuntor é a última proteção ali que a gente tem da linha em si da concessionária para poder transferir para os blocos. Então a gente chegou aqui, ela pode retornar para alimentar os blocos caso a gente use de fato a concessionária, ou a gente vai usar os geradores que a gente vai ver as colunas dele. Então o que acontece? Tudo isso vai ser feito aqui, ó. Coluna de saída, distribuição. Então a gente viu a saída do QTA, veio para cá, passou pelo TP de proteção, viu que está tudo ok com a concessionária, e esse TP aqui, ele é visto por esse CP, por esse CPAN, desculpa, e por esse relé controlador. Então aqui a gente tem todas as informações, se tiver alguma falha, vai travar, vai dar um trip, e aí a gente vem e analisa o que está acontecendo. Está tudo ok, a gente chega nessa coluna, que é a coluna da saída. A gente vai falar melhor dela, mas basicamente saiu dessa coluna, vai retornar para o outro lado para poder ir para os blocos. Mas o que acontece nessa saída? Por que a gente veio para esse lado aqui? Essa coluna é onde a gente consegue fazer a alimentação tanto dos geradores quanto da concessionária. E aqui é legal que a gente consegue trabalhar com paralelismo. O que é o paralelismo? Paralelismo é quando a gente consegue alimentar o mesmo barramento com 2 fontes de energia diferentes. E como que isso é possível? Vamos supor que a gente está aqui alimentando o nosso complexo aqui com a concessionária e começou a ter uma tempestade muito forte, chuva pra caramba, e você começa a ter aquele receio de que possa dar alguma oscilada na energia, alguma falha, e você não quer que tenha aí algum pico de corrente, não tenha nenhuma falha na distribuição. Então, para evitar esse tipo de problema, você vai entrar com geradores. E como que você poderia fazer isso? Você poderia desligar a concessionária, entrar com os geradores e alimentar. Só que nesse meio tempo você vai ter apagado os blocos ali, você vai ter cessado a transferência de energia. Então como que a gente faz para resolver isso? A gente trabalha com paralelismo, que é basicamente alimentar esse barramento de saída, tanto com a concessionária quanto com os geradores. E como isso é possível? A gente trabalha com os geradores e quando eles estiverem na mesma faixa de tensão, na mesma frequência, a gente trabalha com 60 Hz, e com a mesma faixa de tensão, a gente permite que esse gerador passe a alimentar aqui também. Como eles estão nos mesmos parâmetros, isso é imperceptível você saber que tem 2 fontes de energia ali, porque basicamente todas estão trabalhando na mesma faixa. Então, como você tem 2 fontes de energia alimentando, você só precisa de uma, quando você desliga uma, a energia continua sendo distribuída de forma correta, sem ninguém perceber. E aí você consegue fazer essa transferência sem que os blocos sofram algum tipo de problema na distribuição de energia. Então, essa coluna aqui é onde você vai alimentar ela ou com a concessionária ou com o gerador para retornar e poder alimentar os blocos. Então, aqui um lado dessa coluna recebe a concessionária e o outro lado vai receber o gerador. Vamos ver um pouquinho agora sobre os geradores. Então, desse lado aqui, ó, vamos virar aqui um pouquinho, desse lado aqui é onde a gente tem a entrada dos geradores. A gente tem 4 geradores e o último ali é a coluna do aterramento. Então a gente tem o transformador de aterramento, a gente já fala dele também. Mas aqui a gente tem 4 colunas, cada coluna dessa é um gerador, cada coluna tem o seu próprio disjuntor. Então os geradores vão partir, cada gerador vai distribuir a energia dele por aqui e juntos eles vão chegar no disjuntor geral dos geradores. Então, os 4 geradores juntos vêm e são protegidos aqui por esse disjuntor geral. E como que é o processo? Então, vamos supor aqui, a gente está sendo alimentado agora pela concessionária. Então, a gente vai pedir para partir os geradores vão partir, e aí quando eles estiverem equalizados, com a mesma frequência, com a mesma faixa de tensão, esse disjuntor que está aberto, ele vai fechar tudo isso de forma automática.
e a nossa coluna de saída vai começar a ser alimentada tanto pela concessionária quanto pelos geradores. Estou alimentando ali, está tudo ok? Agora eu vou tirar a concessionária e deixar só os geradores assumindo. E o que vai acontecer? A gente vai abrir o disjuntor da concessionária e ao mesmo tempo fechar a última coluna, que é a coluna do transformador de aterramento. Então vamos aqui falar um pouquinho dele. Por que ele precisa... Por que ele existe? Essa coluna aqui, ó, que é o nosso transformador de aterramento, ele serve para referenciar os geradores. O que é referenciar? Esse fechamento aqui dos geradores, a gente fala que é um fechamento em delta, que é um triângulo. E nesse fechamento, as bobinas não têm um ponto em comum, não tem um ponto central. Então, elas podem ficar flutuando, tanto a faixa de tensão e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente precisa aterrar todos esses geradores em um ponto comum para que eles tenham uma referência de terra. Então, caso ocorra alguma falha de isolamento e a fase entre em contato com a terra, isso causa um curto-circuito, porque se não tiver essa referência, vai ficar fluindo ali corrente, porque ela não vai reconhecer como um curto. Então, a gente faz esse aterramento para dar referência para os geradores, para equalizar ali também a faixa de tensão, para você manter o nível correto de tensão, e tudo isso para que todos os geradores juntos trabalhem e entreguem a energia de forma correta, todos estejam ali referenciados no mesmo ponto. A concessionária já manda essa linha para a gente referenciada. Só que como a gente vai trabalhar agora com geradores, o fechamento deles não tem essa referenciação, então a gente faz isso com o nosso transformador de aterramento. Então quando sai a concessionária, entra o transformador de aterramento para referenciar todos esses geradores juntos e continuar com a mesma distribuição correta de energia. Então o processo é esse, quando a gente vai trabalhar com paralelismo. Estou alimentando a coluna de saída com a concessionária, mandei os geradores partirem. Quando os geradores estiverem equalizados com a concessionária, a gente fecha o disjuntor deles para que eles passem a alimentar o barramento também. Então agora você tem os dois barramentos alimentados pela concessionária e pelos geradores. Agora eu posso tirar a concessionária. Quando eu tirar a concessionária, eu fecho o disjuntor de aterramento aqui, do transformador de aterramento. Todos os geradores estão equalizados e passa a alimentar para os blocos. Aqui é o que acontece desse lado. E claro, tudo isso sendo verificados por TC, TP, pelos CPANs ali de controle e os relés também. Então ali, caso tenha algum problema, vai ter uma falha, vai tripar, e se tiver algum tipo de curto e tudo mais, a gente tem também os disjuntores para proteger. Então beleza. Sabemos aqui que a nossa coluna de saída está sendo alimentada ou pela concessionária ou pelos geradores. E um detalhe, quando der uma falha de fato na concessionária, travar o CPAN, tripar algo, aí sim, os blocos ficam sem energia até que os geradores entrem, aí não tem mais como trabalhar com paralelismo, porque a gente perdeu a fonte de alimentação da concessionária. Então, até o gerador entrar, tem esses segundos aí que os blocos vão ficar sem energia, mas aqui nesse local, cada bloco tem um gerador local para suprir as necessidades emergenciais de cada bloco, até que a usina venha e assuma todo mundo, beleza? Mas beleza. Então vamos lá, saímos da coluna de saída e vamos entrar nesta coluna de retorno aqui. Então, saiu dali, pegou a energia da concessionária ou dos geradores, está tudo ok, retornou, entrou aqui. E agora sim, daqui eu vou distribuir entre os 5 blocos aqui, ó. Vocês podem ver que todos os disjuntores estão fechados, que são os respectivos blocos. Então daqui eu estou enviando 21 mil volts para cada bloco, e aí cada bloco vai ter a sua subestação para fazer o rebaixo dessa tensão e utilizar lá. Então, a cabine primária nesse local é utilizada para isso, para que você tenha a possibilidade de entrar com geradores ou com a concessionária e distribuir essa energia entre os 5 blocos, beleza? Então, a gente pode ver que depois que retorna para cá, a gente tem todo o caminho seguindo aqui a nossa linha branca e só distribuindo aí para os nossos blocos, beleza? Então, outro detalhe também da subestação que eu estou em cima aqui são os tapetes. Então, esses tapetes aqui são para isolar você aí do chão, para que você opere aí com segurança. Eles têm que ser enviados para um laboratório periodicamente para fazer um ensaio de isolamento, ver se está em condições de trabalho, se está tudo ok. A sala também é toda aterrada, a gente tem um barramento ali de terra percorrendo toda ela. E basicamente é isso que a gente tem numa cabine primária. Aqui é para isso, você poder
gerenciar para onde você quer enviar, se você quer trabalhar com a média ou alta tensão que entrou, você faz isso a partir da sua cabine primária. E um detalhe, que essas duas entradas aqui da concessionária, elas já passaram por uma sala anterior a essa, que é onde tem todos os processamentos das informações por parte da concessionária. Então você vai ter TC, vai ter TP, vai ter toda a parte de verificação da entrada em si, e após ela passar por lá, aí sim ela entra para cá. Mas antes dela chegar aqui, ela já passou por toda a verificação dos níveis de tensão, níveis de corrente, frequência e tudo mais, ok? Aí ela já chega aqui para a gente meio que tudo verificado, ok. Aí se der uma falha, a gente também consegue verificar por aqui e a gente entra com geradores, beleza? Então basicamente é isso que a gente tem de uma cabine primária. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, mas é isso, você poder gerenciar e transferir aí, fazer a sua rede de transferência de energia para onde você quiser levar. Beleza? Então, a estrutura aí de cabines primárias vão ser parecidas com essa, talvez o layout mude um pouco, às vezes você tem alguns blocos, não tem blocos, às vezes você vai passar por um transformador e retornar, mas sempre o princípio é esse, você trabalhar aí de forma segura e garantir que a energia seja distribuída de forma correta aonde quer que você queira que ela vá. Beleza? Qualquer dúvida aí, comentário também, quiser agregar, deixa aí nos comentários. Gostou do vídeo aí? Vamos sempre estar compartilhando essas informações. Padrão de sempre, gostou, deixa o like aí. Se tiver sugestões de vídeo aí também manda pra gente. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Um abraço, valeu, é nóis.